pessoal! Hoje eu vim contar pra vocês o que eu já comecei a ler e o que eu pretendo ler durante o mês de fevereiro. Como o mês de fevereiro, ele é um mês curto, né? Ele tem menos dias e o início dele já foi bastante conturbado pra mim. Eu postei nas redes sociais que a cidade onde eu moro alagou vários pontos por causa das chuvas, inclusive o apartamento da minha sogra. Ela perdeu bastante coisa e ela passou essa primeira semana, então, aqui com a gente em casa, porque ela não tinha onde ficar, ela não tinha onde dormir, molhou, estragou bastante coisa. E a gente passou essa primeira semana, grande parte dos dias, fazendo faxina lá no apartamento, né? Limpando as coisas, jogando coisa fora que ela te perdeu e tudo mais. Então já foi um início mais conturbado, e também por causa do início das aulas, eu já sabia que meus dias iam ser meio assim, meio esquisitos, até eu me acostumar com a rotina do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu trabalho e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu decidi colocar todos os livros de menos páginas, todos os menores livros na minha tibiária agora no mês de fevereiro. Eu peguei todos os livros mais curtos que eu tinha na minha programação para ler esse ano e coloquei no mês de fevereiro. O único livro que realmente é maior, os únicos dois livros, na verdade, que são realmente maiores, é um que eu vou dar continuidade, que eu tinha lido ali quase pela metade e tinha abandonado, mas eu pretendo continuar, e o livro da tag do mês de fevereiro. O primeiro livro que eu peguei, então, agora no mês de fevereiro pra ler, e eu ainda não finalizei, faltam umas 50 páginas mais ou menos, é Sob o Céu Açucarado, da Sam Maguire. Esse aqui é o terceiro volume da série Crianças Desajustadas, publicação da Morro Branco. Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu gostei muito do primeiro livro dessa série, que é De Volta para Casa. Tem uma vídeo resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu curti muito a leitura daquele livro, é uma fantasia um pouco mais diferente, assim, né, do que a gente tá mais acostumado. E eu gostei muito também do segundo volume, que eu li em janeiro, que foi Entre Gravetos e Ossos, apesar de as personagens principais daquele volume não serem exatamente as minhas personagens favoritas das que foram apresentadas no primeiro livro. Aqui a gente já tem outros personagens protagonizando, a volta de personagens que foram os meus favoritos e um pouco mais de explicação sobre o mundo, sobre como funcionam as portas mágicas e tudo mais. Tô gostando bastante dessa leitura, infelizmente não tô conseguindo ler todos os dias, por isso que eu ainda não consegui concluir. Falta, como eu falei pra vocês, 50 páginas, então rapidinho eu concluo se eu conseguir pegar pra ler. Outro livro que eu também já comecei e que também é uma leitura bem curta é o e-book de Nada Tão Romântico Quanto o Fim do Mundo. Esse é um livro nacional que eu ganhei, né, o e-book de presente quando eu comecei a apoiar o podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. E eu fiquei muito curiosa pra ler porque o título dele é bem interessante, né, um título mais diferente assim. E ele é um livro que fala sobre o apocalipse zumbi e tem protagonismo LGBTQIA+. E o terceiro livro que eu pretendo pegar no mês de fevereiro, se tudo der certo, é o livro que veio pela tag Inéditos no mês de fevereiro. Então é o livro da caixinha do mês 2. Se você é assinante da tag Inéditos e você não gosta de spoilers, não quer saber, né, qual é o livro, nem nada, antes de receber a sua própria caixinha, pula essa parte do vídeo pra você então não pegar esse spoiler. E o livro é Verônica e os Pinguins, da Razor Prior. Acho que é assim que pronuncia o nome da autora. Eu tô muito curiosa pra fazer essa leitura, mas também com um pouquinho de medo. Tô com medo que a história ela seja um pouco muito chata, muito parada, assim. Porque aqui a gente tem uma protagonista já de mais idade, uma protagonista de 85 anos, que vai viajar ao mundo para fotografar os pinguins e vai repensar a sua vida. Então tô com um pouquinho de medo. Mas também tô curiosa porque já fiz assim para os livros da tag que vieram e acabei curtindo bastante a leitura. Inclusive, um dos meus favoritos da vida era exatamente um que tinha como protagonista um senhorzinho de idade. E eu tô falando do Uma Nova Chance para o Sr. Doubler. Então, né, vamos ver o que vai dar essa leitura. O quarto livro que eu pretendo pegar esse mês pra ler é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em e-book também. Se você assistiu os meus primeiros vídeos aqui do canal, você sabe que a minha meta de leituras ela é formada principalmente por livros que são continuações. Esse ano eu me propus, então, me desafiei, então, a terminar todas as continuações, todas as séries e trilogias que eu já comecei. Exceto as mais longas, tá? Como, por exemplo, A Roda do Tempo, né? Que não dá. Eu não vou conseguir nem comprar todos os livros esse ano.
quem dirá ler. Mas eu também tenho como meta ler pelo menos um e-book todo mês e também ler clássico. Eu quero ler alguns clássicos, alguns que minhas amigas indicaram, que eu já vi algumas outras pessoas lendo e que pode ser que eu goste. E Vidas Secas é um dele, e também porque ele é o mais curtinho que tá ali na minha lista. Ele tem uma média de 170 páginas. E por último, o livro que tem sido o flop da minha vida nos meus últimos, acho que 2, 3 anos, se eu não tô muito enganada. Eu pretendo finalizar ele nesse mês de fevereiro, se tudo der certo, e tem que dar. Eu, pelo amor de Deus, não aguento mais olhar pra esse livro na minha estante e ele tá ali com o marcadorzinho no meio, sabe? E eu tô falando de Brisen, que é o terceiro volume da série do Eragon. Eu comecei esse livro já tem uns 2 anos, eu acho, mais ou menos. Eu tava achando essa história muito chata. Eu tava achando um porre, porque chegou num momento que o personagem tava fazendo nada além de conversar com as pessoas, sabe? E aquilo tava me irritando demais. Mas eu preciso dar continuidade porque eu gostei muito dos 2 primeiros volumes e eu quero muito terminar a quadrilogia, quero muito terminar essa série. Porque eu já tenho também o 4º volume na estante. Então, né, continuação de livro, continuação de série, tá aqui, eu quero muito fazer essa leitura. Essas são então as leituras que eu pretendo fazer esse mês de fevereiro. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Ou se você é assinante da tag, já recebeu sua caixinha, me conta o que você achou do livro, se você já leu, se você gostou. Eu vou gostar bastante de saber, porque eu tô com um pezinho atrás, confesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!